Vamos ler o livro de Reis? Vamos lá, é um texto até meio compridinho, mas vamos ler juntos. Naamã, olha só, nome, né, estranho, né? Naamã, comandante do exército do rei da Síria. O rei da Síria nessa época era um homem chamado Ben-Hadad, viu? Ben-Hadad era o nome dele. Esse nome não é estranho, Ben-Hadad, né? Rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém ele tinha um problema, ele era leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher do Naamã. Eles foram em Israel, eles eram mais fortes, pegaram uma menina e levaram para trabalhar com a mulher do Naamã. Essa meninazinha era uma judia, que acreditava em Deus, e ela foi para lá talvez para ser serviçal lá, para ser doméstica lá. E a menina disse o seguinte, disse ela à sua senhora, a garota que estava lá na casa do Naamã, percebeu que ele era doente, e ela disse para a patroa dela, disse assim mesmo, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ela disse. Eu conheço um profeta lá na minha terra que curava esse homem aí. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e 10 vestes festivais, tudo para dar de presente para a pessoa que ia dar a cura para ele. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Amém? Vamos ler até aí. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês hoje dessa passagem que está na Bíblia, que eu acho uma passagem muito interessante, muito marcante para ver como Deus trata as pessoas. Deus poderia ser indiferente ao caso de um estrangeiro, porque na época o nosso Deus era o Deus dos judeus, estava se estruturando para poder realmente fazer uma nação para si mesmo, porque os outros povos todos já estavam comprometidos com outros deuses. E diz a Bíblia que ele na verdade tinha como compromisso de assumir isso depois da morte de Jesus. Por isso que Jesus, quando encontrou aquela libanesa, Ciro-Fenícia, que foi atrás de Jesus, pedindo para Jesus libertar a filha dela que estava endemoniada, Jesus olhou para ela e disse, olha, não me alisto tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, mas era um linguajar compreensível na época. Era como dizer, não é a hora da bênção de vocês. A bênção de vocês é só depois, quando eu morrer na cruz do Calvário. Aí que a Bíblia falava que ele tinha que ser rejeitado, mas depois todos que o aceitassem seriam considerados filhos de Deus, e Deus então acolheria todos. Mas antes Deus estava num processo exatamente para poder estabelecer essa aproximação. Mas mesmo Deus tendo regras rígidas com respeito a esses critérios de se aproximar ou de ter convivência com o que ele podia, que era hora e o que não era hora, todas as vezes que se tratava de ajudar alguém, Deus quebrava qualquer protocolo. O ser humano sempre se tornava mais importante do que os protocolos, do que as regras, do que todo aquilo que Deus estava organizando para poder acolher a todos. E nesse caso não foi um caso diferente. Naamã era um general sírio. Ele era da Síria. E ele era um camarada muito famoso lá no lugar que ele morava. Vocês imaginem aquele homem que todas as crianças queriam ser igual a ele. Ele era o herói de guerra. Ele era respeitado, comandante de um exército. Mas a história dele estava marcada por grandes vitórias. Ele era um homem que tinha um nome já consolidado no seu país, como uma das pessoas admiradas, quase que uma unanimidade lá no lugar que ele vivia.
Mas apesar de tantas conquistas, apesar de ser um homem bem-sucedido na área que ele escolheu para viver e para conduzir a sua vida, ele era um homem triste. Ele era um homem triste, o que fazia a tristeza dele era exatamente a doença dele. Essa era a grande pendência da vida dele, uma coisa que ele não tinha como resolver. Um homem tão guerreiro, vencedor de grandes batalhas, estava refém de uma doença que ninguém podia curar. E além de ninguém poder curar, a doença ainda tinha uma outra agravante, colocava ele em dificuldade social. Ele tinha quase que viver encobrindo o seu corpo todo e totalmente recolhido, exatamente porque a doença era um tipo de doença que o levava a uma situação de isolamento, e tudo aquilo era muito difícil para ele. Lidar com aquilo, lidar com a doença, lidar com a rejeição, lidar com os olhares das pessoas por conta das marcas da enfermidade que estava no corpo dele, e que fez dele um homem totalmente impotente diante daquela situação. Era o grande sofrimento dele, o grande complexo que ele tinha. Olha, às vezes a gente olha para nós mesmos e nós descobrimos às vezes essas coisas mal resolvidas da vida da gente. Aquelas situações que às vezes a gente procura esconder, aquilo que a gente não gosta nem de pensar, situações que vão muito além do que queremos, da nossa vontade, situações que não é confortável para nós pensar ou tocar no assunto, alguma coisa referente a nós. Pior quando nós estamos assim, diante de algo que nos desafia, que está além daquilo que podemos, além das nossas possibilidades. Isso é constrangedor, desconfortável e alimenta tristezas e angústias do coração da gente. Então a gente chega à conclusão que esse homem, apesar de toda a pompa, de todo o heroísmo, era um homem infeliz. Um homem infeliz, e o que gerava a infelicidade dele era uma doença. E eu paro e pergunto: o que é que tem atrapalhado você, que não tem deixado você ser feliz? Às vezes a gente diz: poxa, se isso aqui fosse assim, seria tudo diferente. Uma vez uma senhora falou para mim: pastor, se o meu filho se libertasse, a felicidade seria completa na minha casa. Ela falou para mim. Só queria que ele se libertasse, porque Deus tem abençoado tanto as outras coisas, mas existe lá uma coisinha que está nos desafiando e que não deixa nós termos uma felicidade completa. E ela me contou essa história, e quando foi algumas semanas depois, ela me contou que o filho tinha aceitado ir para um centro de recuperação e que estava falando com ela no outro linguajar, que parecia que era uma pessoa totalmente diferente depois de umas 4 semanas. E ela estava sentindo já a aproximação daquela felicidade completa que ela estava querendo. E às vezes, nós estamos assim. A nossa felicidade está em parte, porque tem uma parte que não deixa ela ser completa. E às vezes essa parte que não deixa ela ser completa são coisas que nós não encaramos, são coisas das quais nós fugimos, que nós não gostamos de tocar no assunto e que nós simplesmente tentamos nem lembrar, porque são coisas que tiram a nossa paz, que tiram a alegria do coração. Ele estava vivendo isso. E quando você está assim, qualquer resposta positiva com respeito àquilo que possa resolver o problema te acende assim a luz da esperança. Você já fica: poxa, tem possibilidade. Você começa a acreditar, e sempre isso é muito bom, porque isso acaba mexendo com a sua fé, com a sua capacidade de acreditar num sobrenatural de Deus, alguma coisa que Deus possa fazer dentro daquilo que você se sente incapaz, dentro daquilo que você se sente impotente. E foi o que aconteceu com ele. Ele levou para casa uma menina que tinha relacionamento com Deus. A garota sabia o que era milagre, sabia o que era poder, sabia o quanto Deus tinha autoridade sobre as mazelas dos homens, sabia o quanto Deus tinha autoridade para resolver problemas que ninguém resolvia. E talvez aquilo ela aprendeu desde muito cedo, porque ela era uma judia. Ela trazia aquele tipo de crença, aquele tipo de convicção.
Aquilo estava dentro dela, estava dentro da menina, estava arraigado nela. Ela com certeza viveu sempre num ambiente onde as manifestações de Deus se revelavam, onde ela conseguia acreditar em alguma coisa que ela tinha visto e realmente realizar coisas que ele, Naamã, nunca tinha visto. Ele adorava um outro Deus. Ele era envolvido com um Deus chamado Rimon, que era o Deus que era lá da terra dele. E diz a palavra que a menina foi levada para a casa dele para ajudar a mulher dele. E a meninazinha esperta, talvez uma adolescente, olhou e disse: eita, o chefinho aí, o patrão, ele está muito doente. Está com o corpo todo marcado pela lepra. A menina chegou e disse: ô, minha senhora, olha, se o meu senhor aqui, o patrão, fosse ter com o Deus lá da minha terra, o Deus lá da minha terra, do que nós cremos, ele ficaria curado dessa doença que ele tem aí. Eu acho que o Naamã chegou em casa na hora do almoço, e a esposa dele chegou e disse: olha, tu nem sabe o que é. Essa menina que você trouxe para cá, ela disse que lá na terra dela tem solução para o teu problema. Ele disse: será que tem? Tem, a menina falou. Quando você não tem nenhuma esperança, nenhuma expectativa de nada, que não existe possibilidade, que todo mundo diz que não tem como, que não dá, que é um caso perdido, qualquer coisa gera esperança para você. Ele se apegou naquilo. E ele foi diante do rei Ben-Hadad, que era o rei dele, chegou lá e disse: olha, lá em Samaria tem solução para o meu caso. Só que ele entendeu tudo errado. Ele achou que quem ia resolver o problema dele, ou a solução que eles tinham lá, talvez de um remédio, alguma coisa, era possível através do rei de Samaria. Ele pensou que era com o rei de Samaria. Aí o negócio tornou-se um caso de Estado, né? Diplomacia, aquela coisa toda. O rei da Síria: então é lá que está o problema? Então vamos fazer o seguinte, vou preparar uma carta aqui, e você vai lá, faz uma viagem até Samaria, se apresente ao rei de lá, para ele ver a solução do problema. Talvez ele imaginava que aquilo era um remédio, era alguma coisa que podia resolver o problema. E eles fizeram contato através de uma diplomacia. O Ben-Hadad preparou lá uma carta muito bem redigida, carimbada, tudo certinho, para levar para lá, e levou para o rei. Deixa eu ver como era o nome do nosso rei lá. É o rei Jorão, era o nome do rei, que estava em Samaria. Pegou uma comitiva, a mais pomposa que vocês possam imaginar, com carruagem e tudo, um monte de soldados junto com ele, pessoal que estava debaixo da ordem dele, ajudante de ordem, mais uma equipe, mais um monte de soldado, uma carruagem muito bonita, uma roupa muito legal. Ele preparou, entrou na carruagem e disse: vamos lá falar com o rei. Pegou uma comitiva e levou presente. Para vocês terem uma ideia, ele levou 85 quilos de ouro, só para dar para o rei, para quem desse a cura para ele. Além de 85 quilos de ouro, ele levou 128 quilos, não, 428 quilos de prata. Isso era muita coisa. 428 quilos de prata e 85 quilos de ouro. E ele ainda levou uma quantidade enorme de roupa, porque naquela época a roupa não era uma coisa fácil, era difícil. As pessoas não tinham acesso a roupa bonita. E ele levou umas roupas especiais chamadas vestes festivais. Olha só, umas roupas todas trabalhadas ele levou para dar de presente para a pessoa. Geralmente as roupas comuns, elas eram outro tipo. Eu até coloquei a mais comum. Geralmente era uma coisa simples assim. Mas ele levou uma roupa, põe a outra lá, trabalhado, o negócio tudo de cor. Cor era muito difícil. Para fazer uma roupa vermelha, era muito difícil. Tinha que matar aqui milhares e milhares de um bichinhozinho pequeno que eles matavam e exprimiam para poder fazer as cores. E era muito difícil. Ficava muito caro. E as pessoas não tinham acesso a roupa assim. Pois ele pegou várias roupas, porque ele tinha acesso. Ele tinha dinheiro, tinha poder. Esse não era o problema dele. O problema dele era a doença dele. Ele não tinha outra necessidade. Pegou, colocou tudo numa carruagem. Vamos embora, vamos para lá. Chegou lá, se apresentou diante do rei Jorão, levando a carta. Quando o rei Jorão começou a ler a carta, ele disse: ó, isso aqui eu não sou Deus para fazer isso não, pá.
Eu estou achando que o Ben-Hadad está querendo acabar com a nossa aliança. Isso aqui é pretexto para entrar em guerra comigo. Eu não sou Deus para curar ninguém, não. Como é que ele manda uma carta dessa para mim? E diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, que era uma atitude de tristeza, de constrangimento. Quando o rei se sentia acossado, que ele passava assim um constrangimento, ou medo, ou uma vergonha, ou uma tristeza, ele rasgava as suas vestes totalmente, rasgava para dizer: olha, eu estou constrangido porque eu não tenho como, e eu acho que isso aí é pretexto, era uma forma até de humilhação. Lá perto, na beira da zona rural, tinha um profeta que era o profeta chamado Eliseu. Ficou sabendo da história e mandou o recado: mande ele vir aqui comigo, porque eu quero mostrar para esse general que existe profeta em Israel. Mande ele vir aqui. Aí ele: poxa, eu vou lá. A Bíblia diz que ele falou: vou lá, vou chegar lá. Ele vem correndo me atender, coloca a mão na minha cabeça, faz lá o que tem que fazer e me cura, e eu vou para casa numa boa. Aí ele pegou a comitiva dele, saiu lá do palácio do rei Jorão e foi lá para o lugar que morava, a zona rural que morava o profeta. Veio aquela comitiva enorme, carro, soldado, todo mundo muito bem paramentado. Chegaram lá, pararam na casa, pé da casa do profeta. E ele ficou esperando o profeta. Ele não esperava ninguém, um general não esperava ninguém. Todo mundo estava de prontidão para ele. E ele estava experimentando o ato de ter que esperar. E ele esperou, ele imaginou que ia ser tudo muito rápido, que o profeta chegaria, colocaria a mão na cabeça dele, resolveria o problema dele, mas não demorou muito. Em vez de chegar o profeta, chegou um garoto. Um garotozinho chegou e disse: ei, quem é o general Naamã aqui? Ele já ficou chateado, que ele era muito conhecido, o garoto não conhecia ele. Era vaidoso. Quem é o general Naamã? Ele disse: sou eu. O garoto: olha, o profeta mandou dizer para o senhor que se o senhor quiser ficar curado da sua lepra, que o senhor mergulhe no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. Ele parou, olhou e disse: o quê, rapaz? Eu descer nesse rio aqui para dar 7 mergulhos para ficar curado de uma lepra? Não vou fazer isso não. Logo o Rio Jordão, que quer dizer águas que correm. No Rio Jordão? Não. Eu preferia que fosse outro rio. Nesse rio aqui não. Lá na Síria tem rio mais importante do que esse aqui. Olha só, ele estava querendo escolher o rio. Olha como ele era orgulhoso. Lá tem o Abana, tem o Farfá, são 2 rios importantes da minha terra. Por que ele não manda me lavar lá, em vez de me lavar nesse rio? O garoto: o profeta mandou dizer isso. E o menino foi embora. Aquilo ali bateu direto no sentimento que poderia atrapalhar todo aquele milagre: o orgulho. E Deus é assim. Quando a gente não se adequa, que tem alguma coisa que precisa ser tirado, ser trabalhado, enquanto Ele não quebra aquilo, a bênção fica na dependência da gente ser quebrado. Deus não poderia abençoá-lo, nem curá-lo, com aquele sentimento de orgulho que ele tinha. Ele se achava, ele realmente se sentia aquele homem poderoso. Todo orgulhoso é isso. A definição de orgulho é isso: é autoconceito elevado de si mesmo. Ele tinha esse autoconceito elevado por ser quem ele era. Só que para Deus é diferente. Para Deus não abençoa o orgulhoso. Quando a gente tem esse autoconceito elevado de si mesmo, que se acha, Deus não costuma abençoar antes de poder quebrar exatamente essa resistência, aquilo que atrapalha a possibilidade dele poder fazer alguma coisa por nós. Por isso Deus o trouxe até ali, porque ele estava passando por um processo de preparação para poder experimentar uma cura. Ele não seria curado se não se quebrasse.
Ele não seria curado se ele não procurasse se despir daquela arrogância, daquele orgulho, daquele sentimento de achar-se ou de achar que era alguma coisa. Deus precisava de um homem humilde, de um homem submisso, de um homem que chegasse e se dobrasse diante dele e reconhecesse a autoridade e o poder que ele tem. E quando se chega diante dele, nós temos que nos humilhar, nos dobrarmos, porque ele é Deus Todo-Poderoso, e nós temos que reconhecer isso para que ele possa abençoar a nossa vida. Deus olhou e disse: não, o processo é esse, vai ter que passar pelo tratamento da alma, o tratamento para poder quebrar essa resistência que ele tem. Ele: não, aqui não, eu não mergulho aqui, eu vou embora. Ele queria já ir embora com a comitiva dele, muito chateado. Aí os soldados dele, os subordinados: meu senhor, meu chefe, faça logo isso aí. Se ele pedisse outra coisa para o senhor não faria? Quebra essa resistência, desça lá do Rio Jordão, faz o teste e tal. Ele: não vou não. Aquilo era demais para ele, porque ele ia se expor. Para ele fazer aquilo, ele ia ter que tirar a roupa para descer do rio, ia estar exposto com as marcas que a doença causava no corpo dele, tudo aquilo que fazia parte do complexo dele, do constrangimento dele. Mas Deus precisava derrubar tudo aquilo. Para ele era difícil ter que tirar a roupa diante dos seus subalternos. Aquilo, para um general, naquela visão militar que ele tinha, era alguma coisa que o colocava em uma situação que ele jamais admitiria. Mas Deus queria trabalhar dele. Isso era só Deus trabalhando a alma dele para poder quebrar algumas resistências que ele ainda tinha. Às vezes esse é o grande problema, Deus ter que quebrar resistências nossas, resistência de conceitos, da forma como nós pensamos. E o ser humano tem muito disso: não, mas eu penso assim, eu penso desse jeito. E se existe uma coisa que nós somos cheios, é de achismo. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Os achismos às vezes nos atrapalham totalmente, porque nos impede simplesmente de mantermos uma posição submissa diante de Deus, para que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer. E ele estava cheio de achismo. Ah, mas eu acho que o rio melhor é o de lá. Eu acho que melhor seria o rio lá da minha terra. No tal do acho. Se Deus quer fazer uma obra em você, se Ele está te chamando para uma obra, não questione, te dobra, reconhece a autoridade dEle, porque você vai ver Ele fazendo o que Ele tem para fazer. Aí ele ficou lá: não vou não, eu acho que o rio de lá é melhor, esse rio aqui não... Se fosse hoje ele dizer: esse rio aqui não rola não, não ia falar não. E diz a palavra de Deus que o soldado: não, tente aí. Ele pegou e resolveu ceder. Tirou a roupa. Foi tirando a roupa. Foi expondo as suas mazelas. O que ele tanto escondia estava exposto agora. Mas o que estava exposto ia servir de testemunho para que ninguém duvidasse que existe um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus deixa que você realmente chegue nos limites das situações mais desafiadoras da tua vida, para que quando Ele fizer a obra, você não tenha dúvida que foi Ele. Às vezes Ele é permissivo nas situações que mais te apertam, que mais te acostam, para deixar você sem fôlego e sem saída e sem ninguém para te ajudar. Porque quando Ele entrar na tua vida, que Ele mudar as coisas, você não vai ter nenhuma insegurança ou incerteza. Você vai dizer: não, foi Deus purinho isso aí, senão não tinha como se resolver. E Deus queria isso, estava trabalhando nele. Ele tirou a roupa e desceu na água, todo marcado pela doença. Mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, não aconteceu nada. Mergulhou a terceira, quarta, quinta, sexta vez, não aconteceu nada. Aí ele mergulhou a sétima vez. Até isso Deus estava trabalhando. A insistência, a perseverança, o acreditar, fazendo, quem sabe, ele raciocinar dentro daquele processo. E quando ele mergulhou pela sétima vez, diz a Bíblia, que ele voltou à tona. A Bíblia diz
que a pele dele estava tão limpa que nem pele de criança, diz a palavra dele. Ele viu o milagre de Deus. Ele saiu daquele rio. Quando ele saiu do rio, aí o profeta chegou. O profeta não foi atender ele, porque ele tinha aquele pensamento que todo mundo tinha que correr para atender ele no momento que ele chegava. Ele achava que ele chamava atenção, mas do profeta ele não chamou atenção. Aí o profeta chegou. O profeta Eliseu. Quando ele viu o profeta Eliseu: ô senhor, trouxe aí 85 quilos de ouro, trouxe aí uma quantidade enorme de prata, tem um monte de roupa para dar para o senhor, quero lhe entregar tudo. O profeta: eu não quero nada do que é seu. Eu não quero o que você tem para me dar. Não quero o seu ouro, não quero sua prata, não quero nada. Não precisa não. Aquilo para ele foi um susto. Tudo aquilo que ele não acreditava que podia acontecer. O profeta rejeitou o ouro dele. Quem era que rejeitava 85 quilos de ouro? Uma quantidade enorme de prata? Ninguém. O profeta não quis nada. Não quero nada. Até porque ele sabia que não foi ele que tinha dado aquela bênção. Ele foi somente um instrumento para Deus poder se conectar com aquele indivíduo. E ele saiu dali, todo preocupado. Poxa, agora eu vou voltar lá para a minha terra, e a partir de agora eu acredito no Deus daqui. Eu vou largar o meu Deus lá e vou passar a crer nesse Deus, que é o Deus do Senhor, que é o Deus de Samaria, que é o Deus de Israel. Ele falou: mas eu tenho um problema. Qual é o problema? É que eu sou ajudante de ordem do rei, e o rei todo dia entra no templo do Deus Rimon, e ele se dobra lá, fica perto de mim, eu tenho que me dobrar também. E agora como é que eu vou fazer? Que eu não posso dizer para o rei assim: olha, eu não vou mais dobrar diante do... Como é que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso aí? Aí o Eliseu disse: não esquenta não, vai em paz. Deus sabe que o teu coração não está mais naquilo ali. E ele saiu dali e experimentou então essa cura extraordinária. Vamos ver, versículo 18 do capítulo 5. Ele já estava pedindo, ele se voltou tanto para Deus que agora ele estava preocupado, que agora ele ia ser adorador do nosso Deus. Mas ele estava lá trabalhando com o rei, e o rei adorava um outro Deus, que era o tal do Rimon. Aí ele pegou, foi e perguntou: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar. O senhor dele era o rei. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo, porque eu vou ter que fazer isso, porque eu sou ajudante de ordem do rei. Aí o Eliseu disse: vai em paz. Foi o que Deus falou. Vai lá, cuida da tua vida, não fica preocupado. Deus sabe do teu coração. Ele pegou e foi embora. Depois disso aconteceu uma história nefasta disso aí, que já é uma outra pregação. Amém? Que eu não vou contar para vocês. Aí você lê na sua Bíblia o que aconteceu, que foi o ajudante dele lá, que foi lá atrás dos presentes, tudinho, se deu mal, se lascou, porque ele quis para ele o dinheiro, quis para ele a prata, quis para ele o ouro, e foi atrás do homem na estrada. Ei, seu Naamã, seu Naamã. E o Naamã parou e disse: o que foi que houve, pai? Arranja aí um negócio de uma roupinha para a gente aí, um negocinho. Ele era o ajudante do profeta. Aí o Naamã deu e escondeu. Não, eu quero um pouquinho que é para ajudar a casa dos profetas lá. Sempre arranjando uma historinha para poder enganar os outros. E quando ele voltou para casa, ele pensou que o profeta não sabia. O profeta disse: onde é que tu foi, Geazi? Eu estou ouvindo os teus passos. O que tu foi fazer? Ele: não, tá. Pois é, rapaz. Se eu não quis pegar da mão dele, o que é que tu foi pegar isso lá atrás? A partir de agora, a lepra dele vai passar para ti. Que situação, né? Mas foram sempre manifestações de poder e de autoridade. Mas o que é que eu quero dizer para você hoje? Não importa qual seja o teu problema, se na visão humana
é um problema sem solução, se não há saída, se você para, pensa, mastiga o teu cérebro e não consegue ver uma resposta lógica para aquilo que é a tua tristeza, para aquilo que é as tuas angústias, para aquilo que é os teus complexos, eu quero dizer somente uma coisa para você: se dobre diante dele, quebre as suas resistências, se humilhe, viu? Ele não vai mandar você mergulhar no rio Anil 7 vezes, mas ele vai ter um outro tratamento com você. Mas ficou registrado isso aqui somente para dizer para você uma coisa: com Deus é assim, Ele adequa a gente primeiro, a gente tem que se adequar. Se você quer alguma coisa dele, pare para ouvi-lo. O que é que ele está pedindo de você, o que é que ele está realmente exigindo dentro dessa troca em que você está querendo algo dele. E na hora em que você quebra as suas próprias resistências, inevitavelmente os milagres chegam. Amém? Então, se você está na necessidade de algum milagre, que esse milagre de Deus chegue na sua vida e mude a sua história, assim como mudou a história do general Naamã. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos ficar